Amigos queridos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, rogando ao Pai que nos envie seus bons espíritos, nossos amigos espirituais, para nos ajudarem nos estudos desta hora. Precisamos muito dessa ajuda e queremos levar sempre essa lição abençoada, as lições da coleção Fonte Viva, e que nos ajudam muito a nos melhorarmos a nós mesmos. E melhorando a nós mesmos, nós ficamos mais abertos a absorver os conhecimentos da doutrina espírita. É muito importante que nós estejamos lutando bravamente para nos melhorarmos, para sermos pessoas que nós desejamos, não só para nós, mas para todos, o bem, a paz, a harmonia. Precisamos lutar pelo amor, pela paz, por Jesus, porque Jesus é amor. E se nós estamos com Jesus, nós estamos muito bem. Portanto, hoje nós vamos fazer esse estudo de um dos livros da coleção Fonte Viva, O Pão Nosso, na lição 131, denominado O Mundo e a Crença. E assim se inicia, nos diz Emmanuel: o Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Essa passagem foi anotada por Marcos 15, Marcos 15, 32. Muito importante. E diz o texto: por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão, a compreensão da crença pura em seus valores essenciais. E encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. Essa passagem se deu da crucificação do Mestre, quando o povo todo se voltou contra Jesus, numa maneira tão profunda de ódio, de tudo de negativo que o homem pode encontrar em si, quando ele jogava esse sentimento ruim de volta para quem? Aquele que foi o puro por excelência, aquele que é o puro por excelência, aquele que nos trouxe toda a luz e toda a paz, Jesus. Esse recebeu muita injúria, muita difamação, muita dor, muita tristeza, não só para o seu coração tão amoroso, tão bom, mas para aqueles que o amavam como nós e que o amamos. E sabemos que Jesus, o nosso Mestre, foi colocado numa cruz. E ainda que isso tenha acontecido, ainda se agravou a situação, porque aqueles que fizeram esse ato o injuriavam, o ameaçavam, debochavam dele e diziam: se você é tão poderoso, se você pode tudo, se você é filho do Deus Altíssimo, é chamado o Rei de Israel, então você desça agora da cruz, como anotou Marcos, para que o vejamos e acreditemos. Ou seja, estava desafiando o Mestre. Aqueles homens que o haviam crucificado desafiavam o Mestre para que ele descesse da cruz e viesse confirmar a sua real grandeza. A grandeza que eles falavam era a grandeza que era vista pelos homens, era a grandeza que passeia pelo mundo, a grandeza do mundo enfeitado, do mundo das fantasias, do mundo onde o homem chega e faz, entre aspas, milagres, porque os milagres não existem. Os milagres são obras de Deus quando é permitido e quando aquele que recebe essa situação
está dentro do seu merecimento, da sua luz. Não há milagre, há consequência dos atos daquele que recebe e da vontade de nosso Pai, que é soberana, porque Ele é soberano. Então, quando Ele quer, tal fato pode se passar, desde que haja um merecimento. Aquele povo tão atrasado, como atrasado, se continuou por muito tempo, aquele povo que era atrasado achava isso, que Jesus era uma pessoa como nós mesmos, era alguém que dividia conosco as mesmas necessidades, as mesmas situações, era uma pessoa com os mesmos defeitos. E, na verdade, nada disso se passava com o Cristo de Deus, um Espírito puro por excelência, que veio à Terra para nos ensinar como viver e como morrer. Se morrer, entre aspas, como é que se passa de uma vida para outra? Como é que se faz isso? Como se processa isso? É com desespero? É com paz? É com harmonia? Com alegria? Como se faz isso? Como se passa de uma vida para outra? Os homens não sabiam nem viver, muito menos passar de uma vida para outra, e Jesus veio nos ensinar tudo isso. E tanto não sabiam que crucificaram a Jesus. Por isso, Marcos nos mostra que aqueles que o levaram à cruz, além dos que aplaudiram, o que os prenderam na cruz, ironizavam a situação em que Jesus se encontrava, de tal maneira que diziam: desça daí e venha mostrar que você realmente é o Cristo de Deus. Desça se você tem poder para isso. Faça esse milagre, entre aspas. Então, quando Jesus era injuriado dessa maneira, todos que o amavam, as mulheres que seguiram aquela tragédia, a tragédia para nós, porque nós, os seres humanos encarnados no planeta Terra, temos a concepção de que aquele que nos deixa, especialmente Jesus, é uma tristeza para nós. Na verdade, não é uma tristeza. Jesus cumpriu, como ele disse, cumpri a minha missão. Eu já fiz o que tenho que fazer e eu tenho que partir. Eu tenho que ir, eu não posso ficar. Não é bom para vocês que eu fique. É bom que eu vá. Ele nos alertou sobre isso. Aliás, Jesus nos alertou sobre tudo. Basta ler os evangelhos e basta recordar que Jesus veio para nos libertar das nossas pequenezas, das nossas maldades que trazemos ainda em nós, dos nossos infortúnios. Para tudo isso Jesus veio, mas não foi reconhecido. Como ele mesmo diz, não reconheceram a Elias, não reconheceram a Moisés, que esteve no Monte Tabor, que provou que a vida continua. Tudo isso, apesar de terem 2 deles, dos seus apóstolos, assistido, eles não entenderam exatamente o que significava aqueles homens que já haviam vivido na terra e que já tinham partido estar ali reunidos com Jesus. Eles viram, mas não entenderam substancialmente o que se tratava, porque apesar de serem apóstolos de Jesus, ainda não tinham abertura suficiente para compreender aquela grandiosidade. Tanto é que Pedro, quando Jesus foi crucificado, disse que não o conhecia. Se ele já tivesse abertura suficiente dentro do seu eu para entender a grandiosidade do Cristo, ele não teria se comportado dessa maneira, não teria sentido medo. E, na verdade, ele sentiu medo. Por isso, Jesus disse: o homem do mundo é mais fraco do que mau. O homem é frágil. Ele é frágil, é pequenino porque ainda é frágil. Quando ele se fortalecer da existência eterna que ele traz em si, quando ele se compenetrar de que é filho do Deus Altíssimo, ele há de criar uma força tão grande dentro dele que ele jamais
vai dizer: eu não conheço o Cristo, nunca vi esse homem, como aconteceu com Pedro, porque Pedro também trazia as suas fraquezas. E foi quando Jesus disse: o homem do mundo é mais fraco do que mau. Isso dito por o coração mais puro que já esteve sobre a terra. E isso Emmanuel nos conta, falando que a mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sempre ficou na superfície, esperando que os milagres acontecessem, que as coisas acontecessem. Então a mentalidade era de que as coisas iam acontecer se tivesse alguém que desse esse impulso, porque tinha esses, entre aspas, poderes especiais. E ele disse que essa mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos do homem, né? Sem atingir a zona do Espírito Eterno. Não encontravam ainda a zona do Espírito Eterno. E, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige sempre, se dirigindo sempre aos fins menos dignos, quando ele não alcança esses fins, descamba para os desafios mordazes, porque ele não consegue captar como é que o milagre não se dá, e ele não se dá porque ele não existe, então ele descamba para os desafios mordazes, como fez com Cristo, nosso Mestre, dizendo: ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Assim eles disseram. E no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Não era só o povo, de uma maneira geral, que pensava assim, de que se Deus permitisse, tudo se passava. Eles não pensavam assim, eles pensavam que se Jesus quisesse, ele teria descido da cruz e mostrado que ele era todo poder. Eles entendiam assim, que ele tinha que mostrar, mas ele não estava ali como um milagreiro, ele não estava ali para mostrar a ninguém que ele tinha esses poderes que o Pai lhe concedeu. Ele não era um ilusionista, ele era um enviado de Deus para nos mostrar os caminhos da vida eterna, o que é muito diferente. E prossegue Emmanuel: e no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, ora veja, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, até aqueles que eram os principais dos sacerdotes do templo, aqueles que ensinavam a doutrina de Israel, eles também achavam a mesma coisa que o povo, pensava a mesma coisa, que bastava a vontade do Cristo, Jesus Cristo, de fazer: desço da cruz e me salvo, e pronto, fez um milagre, está tudo resolvido. Isso eles pensavam, porque eles viam tudo pelo lado material, sempre pelo lado material. Eles não alcançavam a profundidade ou o alcance real do Espírito Eterno. Eles não chegavam a esse ponto, não chegaram a esse ponto, e caminham e não chegam, caminham e não chegam a esse ponto de verificar que o Espírito não é o corpo não é o Espírito é eterno, o corpo é passageiro. É preciso ter esse entendimento, mas a doutrina espírita só veio aparecer no século XVIII, né? 19, porque foi em 1857 que foi lançado o Livro dos Espíritos, e com Kardec codificou a doutrina espírita. Nós sabemos disso, mas antes disso, muito antes, no tempo de Jesus, o que eles tinham de conhecimento de doutrina espírita? Nenhuma, porque ela nem existia codificada como nós conhecemos. Então, era muito difícil a compreensão das coisas eternas. E Jesus veio pessoalmente para isso, para esse ensinamento. Os escribas e os fariseus partilhavam dos movimentos insultuosos, os principais
os principais dos sacerdotes, como a dizer que intelectualismo, ou seja, conhecimento intelectual, não traduz elevação espiritual. Elevação espiritual é o conhecimento do nosso espírito eterno. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos. Não se lembravam mais de tanto benefício Jesus havia colocado e dado e passado a aqueles necessitados todos eles haviam passado pelas mãos do Cristo e recebido benefícios. Portanto, eles estavam esquecidos, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Amor, muito amor. Pretendiam apenas um espetáculo. Era isso, um espetáculo. Desça da cruz. Faça esse espetáculo para nós e nós vamos acreditar em você. Isso anotou Marcos. Foi o que eles queriam. Era exatamente o que eles queriam. E diz mais Emmanuel: descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Crença inferior, aquela crença rasteira que você crê e duvida ao mesmo tempo. O divino interpelado, contudo, Jesus, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores, aqueles que queriam espetáculo. Jesus não estava ali porque ele não era um ilusionista, ele estava ali para trazer o amor, a paz, o conhecimento e ensinar a todos nós que a vida continua. Nos mostrar, como mostrou de fato, que a vida não termina no túmulo e que da morte sairemos muitas vezes, mas da vida jamais sairemos. Jesus veio nos mostrar tudo isso e muito mais, e não ser um feitor de milagres. Se és discípulo sincero do Evangelho, conclui Emmanuel nos contando tudo isso sobre a passagem de Jesus. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Aqueles homens daquele tempo ainda repercutem até hoje. Ainda pensam assim, ainda blasfemam contra Jesus, ainda dizem: desça da cruz se você é realmente aquele que diz ser. E prossegue Emmanuel. Trabalha, diz para nós, trabalha ponderadamente no serviço da fé. Trabalha com entusiasmo e com olhando e vigiando e orando. Olhando, vigiando e orando. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais até os dias de hoje, como fizeram com Jesus, com muito mais facilidade. Fazem com nós. Você diz, faz o que diz o que faz, então faça aí que eu quero ver. Faz que eu quero acreditar também como você acredita. Mas a fé deles não passa da esquina. Infelizmente, ainda assim, nos dias de hoje. Portanto, Emmanuel nos alerta.
trabalha ponderadamente no serviço da fé e prossegue servindo na extensão do bem. Assim seja, em nome de Jesus. Agradecemos, sabendo que Jesus veio por nós e continua conosco para todo sempre, até a consumação dos erros. Assim seja, em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser.